Salve, amigos do Planeta Integral. Estamos aqui hoje diante de um impasse. De um lado, o Bolsonaro não quer adotar o presidencialismo de coalizão. E de outro lado, o Rodrigo Maia está adotando um parlamentarismo de fato. E os eleitores não votaram para isso. Em 93, quando foi feito o plebiscito a respeito do sistema de governo, se os brasileiros queriam o presidencialismo ou o parlamentarismo, o presidencialismo foi aprovado por larga margem. Eu tenho aqui os dados. Em 1993, foram 60,2% dos votos para o presidencialismo e 86% para o regime republicano. Então, o nosso regime é um regime republicano e não um regime monarquista, e um sistema de governo presidencialista. Então, não queremos um parlamentarismo, seja ele efetivo ou de fato. Qual é a diferença entre o sistema parlamentarista e o presidencialismo de coalizão? A gente pode traçar paralelos. Vamos supor que o Brasil mudasse do presidencialismo, esse presidencialismo de coalizão, que o Bolsonaro rejeita adotar, mudasse para um parlamentarismo. Como é que seria? Seria algo semelhante. O parlamento iria escolher o primeiro-ministro, então a base majoritária do parlamento, possivelmente o Centrão, hoje, iria escolher o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro seria o chefe do governo. O presidente seria o chefe de Estado, mas quem iria governar seria o chefe de governo. E esse primeiro-ministro, chefe de governo, iria governar com quem? Com o Centrão. Os ministros seriam escolhidos dentre os seus apoiadores no Centrão. A mesma coisa no presidencialismo de coalizão. Os ministros têm que ser escolhidos, em parte, pelo menos, na sua base de apoio, né? Mas com base em outros parâmetros, né? Não de acordo com os parâmetros que vinham sendo feitos nos governos do Lula, da Dilma, do Temer, né? O primeiro elemento a ser considerado é que esse político tenha um perfil técnico e seja ficha limpa, ou seja, eminentemente técnico, com apoio do partido. As negociações seriam feitas nesses parâmetros. Muito bem, mas o Bolsonaro não aceita o presidencialismo de coalizão e o Rodrigo Maia está adotando um parlamentarismo de fato. O que pode ser feito em relação a isso? Há nitidamente um embate. Isso aí acaba não funcionando. Por quê? Porque no regime presidencialista, o presidente tem que participar das decisões. Não pode ficar totalmente aleijado pelo Congresso. Da mesma forma, o Congresso não pode ser aleijado de participar dos projetos do governo.
e do próprio governo. É possível, então, diante desse impasse, o impeachment do Bolsonaro? Bem, eu anotei aqui alguns elementos que já estão acontecendo em relação a isso. A primeira situação de impeachment de um presidente, né, são várias as situações, lá no artigo 85 da Constituição Federal, né? Então, são crimes de responsabilidade. Eu enfatizo dois, que eu acho que aonde deverá pegar. Crimes contra a probidade na administração e crime contra a lei orçamentária. Esse crime contra a lei orçamentária é onde foi feito, é a linha em que foi feito o impeachment da Dilma, né? Em virtude das pedaladas fiscais. Para evitar isso aí, a questão das pedaladas, o Bolsonaro, juntamente com o Ministério da Economia, já está adotando medidas de contingenciamento, né? Bloqueio de verbas dos ministérios. A recém fiz a soma ali, já está em 31 bilhões, né? O bloqueio, justamente porque existe uma meta fiscal para esse ano de 139 bilhões, né? Como o governo não está arrecadando a quantidade de recursos que estava prevista no orçamento, então abriu-se um rombo no orçamento. Em virtude disso, o governo está fazendo esse bloqueio desses 30 bilhões, né, para não descumprir as metas orçamentárias, e ao mesmo tempo está pedindo um crédito suplementar de 250, mais ou menos 250 bilhões. Né? Mas o necessário mesmo é em torno de uns 140 bilhões, né? Que ontem, inclusive, comentou o Rodrigo Maia a respeito, né, de que esse valor seria liberado. Porque, de acordo com a regra de ouro, o governo, em faltando recursos, né, para custeio, que é o caso, o governo não pode emitir títulos da dívida pública para fazer frente a essas despesas. Então, em ele sendo autorizado pelo Congresso Nacional, que é a exceção, a válvula de escape, ele vai poder emitir esses títulos para fazer frente a essas despesas para as quais não há receita. Então, por aí, seria difícil, né, fazer o impeachment do Bolsonaro, porque ele está tendo muito cuidado em relação a isso. É claro que a situação fiscal desse ano, do ano que vem, ela pode se agravar e muito com essa regra de ouro. Mas, ainda que isso aconteça, né, ele, obviamente, pode alegar estado de necessidade, né? Quer dizer, ele não vai cumprir a legislação orçamentária, não vai pagar, portanto, os benefícios. Isso é uma atitude que ele tem que tomar em relação aos bancos, né? Impedir os Banco do Brasil e Caixa Federal de fazer os pagamentos dos benefícios, porque o Tesouro não tem como fazer a reposição daqueles valores, né? Se a Caixa Federal e o Banco do Brasil continuarem pagando, né, os benefícios, seguro-saúde e tudo mais, sem que o Tesouro tenha o dinheiro para fechar em 2, 3 dias aqueles valores abertos, isso caracteriza a pedalada fiscal, que é onde foi que a Dilma foi empichada. Muito bem. Então, essa seria uma das situações, o agravamento da situação orçamentária
em que em algum detalhe lá ele se perdesse, né, o governo, e isso poderia propiciar o impeachment. O outro seria o inquérito do STF. Também a revista Cruzoé, inclusive, está trazendo essa semana. Esse inquérito do STF é um inquérito sigiloso e dali pode surgir, inclusive, alguma prova a respeito de ilícitos, né? Ilícitos cometidos durante a campanha do Bolsonaro. Então daí pode vir alguma coisa. Eles fizeram apreensões na casa do general, né? Do general de brigada, aquela busca e apreensão também na revista Cruzoé, enfim. Uma outra possibilidade é essa quebra do sigilo efetuada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma quebra de sigilo grande, né? São 80 e tantas pessoas, né? E mais 8 ou 9 empresas que tiveram o seu sigilo quebrado por um período de 10 anos, um período gigantesco, né? Inclusive, 8 dessas pessoas trabalharam no gabinete do Jair Bolsonaro. Eu até trouxe aqui o nome de algumas, né? O Nelson Alves Rebelo, né? Teve o sigilo quebrado, trabalhou inclusive no gabinete do Jair Bolsonaro, não só com o Flávio. O Fernando Nascimento Pessoa, também, né? O Daniel Medeiros da Silva também. Então, tem 8 desses investigados que trabalharam com Jair Bolsonaro. Eles estão fazendo um pente finíssimo, né? Daí pode vir também alguma coisa. E um outro também que pode acontecer é quebra de decoro, né? Lá no artigo 9º da Lei 10.079 de 50, diz: proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, nessa aqui também eles poderão pegar o Bolsonaro. Inclusive, naquele famoso caso do carnaval lá, do Golden Shower, em que o Bolsonaro publicou aquele vídeo, né? O jurista Miguel Reale disse que, segundo a visão dele, aquilo caracterizava quebra de decoro do presidente da República. Então, é claro, a Janaína foi contra, né? Eu também acho um exagero, mas acontece o seguinte: se há um motivo, né, e há vontade política em cima desse motivo, ele é cassado, né? Se a crise entre a Câmara dos Deputados, né, se agravar muito, e houver um jurista como o Miguel Reale, que diz que aquilo caracteriza, né, quebra de decoro, é um fato específico, as provas estão aí, e aí a questão do impeachment é mais em virtude da vontade política do que do fato em si, né? O fato existe e, em havendo a vontade política, ele acaba sendo empichado. Então, esses são as possibilidades de impeachment no momento, né, do Bolsonaro. Já existe, né, esses 4 caminhos, né, sendo que esse último, que é quebra de decoro, já é um fato específico. Bom, o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em virtude dele estar boicotando, né, o governo,
e praticamente adotando um parlamentarismo de fato, né? O presidente manda uma reforma previdenciária, da Previdência, e ele adota um processo, ele adota um projeto substitutivo, né? Aproveita só a capa do projeto e o recheio é outro, né? E assim ele pretende fazer em relação a vários outros projetos. Ele já tem se manifestado nesse sentido, né? Isso é uma descaracterização do regime presidencialista. O que pode ser feito em relação a isso? A gente poderia ser tomadas atitudes pela comissão de ética, né, da Câmara, mas isso não vai ocorrer, obviamente, porque o Rodrigo Maia tem a Câmara dos Deputados na mão, né? E os outros mecanismos dependem, não existem mecanismos na Constituição para afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, né? Que normalmente os afastamentos têm que ser interna corporis, né? Pela própria Câmara. Para fazer isso de fora, só se ele cometer algum crime, né? Mas a gente vendo ali, eu até fiz uma postagem no Facebook a respeito disso, né? A gente lendo o artigo 34 da Constituição de 88, que fala da intervenção da União nos Estados, né? Então é possível a decretação de intervenção em um dos poderes dos Estados, né? Seja na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Por representação do Procurador-Geral da República e provimento do Supremo Tribunal Federal. Vê a complicação do troço, né? Isso para intervir em uma Assembleia Legislativa de um Estado. Para intervir na Câmara dos Deputados, já é mais difícil. Só fazendo uma interpretação analógica disso aqui, e obviamente isso vai depender do provimento, né, do Supremo Tribunal Federal e de representação do Procurador-Geral. É complicado. E depois ainda tem o artigo 5º e o artigo 17, né, o artigo 5º da Lei 8.802, 53, né, que diz o seguinte: tentar diretamente ou por fato mudar por meios violentos, aqui diz por meios violentos, né, a Constituição, no todo ou em parte, ou a forma de governo por ela estabelecido, né? Então aqui também, em matéria penal, né, o tipo tem que ser específico. Se o Rodrigo Maia está tentando, inclusive tem um agravamento quando isso é feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, né, ou presidente do Senado. Mas isso em caso de formas violentas, né, que não está sendo o caso. Vê bem o sentido desses artigos, né? Todos são no sentido de evitar que o sistema de governo adotado, que é o presidencialismo, seja modificado por vias violentas. Mas e quando ele está sendo modificado por vias não violentas? O efeito é o mesmo, né? Tem que haver um remédio, uma construção jurídica para uma situação dessas. O artigo 17 o artigo 17 da Lei 710, todas as leis referentes à segurança nacional, tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça, que já fala em grave ameaça, a ordem, o regime vigente, o Estado de Direito. Quer dizer, o regime vigente, o sistema de governo vigente é o presidencialismo. Então aqui também é reclusão de 3 a 15 anos. Então toda essa legislação é no sentido de proteger o sistema de governo adotado pelo povo nas urnas,
né? Quando isso está sendo... Quando há tentativas de anular, né, o sistema presidencialista, né, impedindo o presidente de tocar os seus projetos ou descaracterizando totalmente os projetos apresentados pelo presidente da República, tem que se encontrar um remédio jurídico para isso. Né? Só que isso vai ser um caminho, eu imagino, longo e desgastante. Né? Quem votou no Bolsonaro estava pensando em soluções mais rápidas, né? Porque a gente vem de uma recessão há muitos anos, né? E queria uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política, que é o nó disso tudo aí, né? E que isso acontecesse rapidamente, sem que os poderes ficassem se digladiando. Né? Em relação ao Bolsonaro, há um fato também que foi publicado pela revista Cruzoé, que dá uma ideia da situação interna também, né, do governo Bolsonaro. Internamente, o Bolsonaro tem, digamos assim, dois grupos, né? O grupo dos militares, que são mais pragmáticos e conciliadores, né? Estão tocando hoje o Ministério da Infraestrutura, o GSI, né? A própria Secretaria de Governo com o general Santos Cruz e a ala ideológica, da qual faz parte o próprio Bolsonaro, né? Então, o assessor dele, o Felipe Martins, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né? E o próprio ministro da Educação, que querem fazer um embate ideológico mais forte, né, contra todo esse, digamos assim, aparelhamento que tem dentro das universidades e das instituições culturais e da própria mídia. Só que a visão dos militares não é essa. A visão dos militares é conciliar, fazer um presidencialismo de coalizão. Porque o Bolsonaro também, essa turma ideológica do Bolsonaro, quer fazer o enfrentamento do Centrão. Então, não querem aceitar o presidencialismo de coalizão, querem abrir o fronte contra a mídia tradicional, né, privilegiando as redes sociais, e o fronte contra as instituições de ensino, de cultura, que estão, sem dúvida, né, majoritariamente controlados por um viés de esquerda. Muito bem. Então, o que aconteceu no dia 6? O Bolsonaro, o Fábio, que é o secretário, é o chefe do gabinete de comunicação, né, que também foi colocado lá pelo Bolsonaro, chegou e o chefe o Fábio, chefe do gabinete de comunicação, é subordinado à Secretaria de Governo do Santos Cruz. Então ele recebeu, diz ele que recebeu um print dessa mensagem aqui, mas não sabe qual é o celular, não sabe qual foi o celular de origem, né? Então, e aí ele foi mostrar diretamente para o presidente a mensagem. Deveria ter mostrado primeiro para o chefe dele, ou terem ido os dois juntos lá. Mas a mensagem diz o seguinte: general, como foi lá ontem? Resolveu? Quer dizer, então, alguém falando com o general Santos Cruz. Nada, porque o general Santos Cruz tinha ido no domingo anterior ao dia 6, né, domingo anterior ao do dia 6, tinha ido, dia 6 foi que ocorreu essa conversa. Então ele tinha ido no dia 5, no domingo, ele tinha ido lá conversar com o Bolsonaro a respeito daquela situação
em que o general Santos Cruz tinha conversado com a Jovem Pan que as redes sociais tinham que ser regulamentadas e tal, né? Isso gerou uma insatisfação muito grande por parte do Carlos Bolsonaro e por parte do próprio Bolsonaro. A questão da regulamentação das redes sociais e tal, o Bolsonaro já passou uma mensagem dizendo que não ia fazer nada disso. Então, quando foi na segunda-feira, esse Fábio foi mostrar para o Bolsonaro esse print aqui. General, como foi lá ontem? Resolveu? Quer dizer, o Santos Cruz tinha ido conversar com o Bolsonaro a respeito daquele ruído e principalmente em virtude do fato ele, Santos Cruz, está sendo torpedeado pelas redes sociais, né? Então ele foi conversar com o Bolsonaro a respeito disso. Nada, ele ficou insistindo no vídeo, né? Que vídeo seria esse? O vídeo a respeito, aqui não diz qual é o vídeo, mas imagino que seja o vídeo a respeito a respeito da entrevista que ele tinha dado para a Jovem Pan a respeito da regulamentação das mídias, né? E o objetivo da conversa dele com o Bolsonaro, para ele, Santos Cruz, era reclamar de todas as críticas, né? Da fritura que estava sendo feita dele pelas redes sociais, na visão do Santos Cruz, por parte do Carlos Bolsonaro e do próprio secretário de comunicação, o Fábio. Aí ele disse, nada, ele ficou insistindo no vídeo. Entendi. Mas eu disse na cara dele que isso era coisa do desequilibrado do filho dele e do frouxo do Fábio, né? Então, esses caras, a situação, quer dizer, ele reclamou do Carlos, né? E do Fábio, que é o secretário de comunicação. E o que ele falou, ele, Bolsonaro? Que isso não ia se repetir. Ou seja, que a fritura que o Carlos estava fazendo não ia se repetir. Mas eu não senti firmeza. Ele deve ter dado ok por trás. Ou seja, eles estão dizendo, no print, que o Bolsonaro diz na frente uma coisa, né? Não, Santos Cruz, essa fritura não vai mais acontecer contigo. Mas por trás ele continua autorizando o Carlos, ou no tempo que o Olavo, agora botaram a rolha no Olavo, mas que o Olavo ficava criticando. Ele é covarde, ele quem? O Bolsonaro. Terceiriza ataque, é um idiota. Sim, aí o interlocutor do Santos Cruz, é um imbecil, não fala na cara, né? Bem coisa de militar, né? A ideia é essa. O jeito vai ter que ser colocar o Mourão, mesmo. Isso. Então, quando isso foi mostrado para o Bolsonaro, ele montou o porco, né? Mas o Santos Cruz disse, não, isso aí não saiu do meu celular e eu nunca tive essa conversa com ninguém, né? Então, o fato é que dá para ver que essa conversa tem as características de uma conversa militar, mas que foi plantada por alguém, né? E as duas situações são ruins para o Bolsonaro, inclusive. Ou foi plantada por alguém para derrubar o ministro Santos Cruz, né? E isso é ruim porque, afinal de contas, é um ministro de Estado, né? Um secretário de governo. Ou foi dita, né? Foi efetivamente conversada pelo Santos Cruz, né? E ele está mentindo. Está omitindo a conversa, né? É uma situação complicada, uma situação interna complicada. Agora, eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque isso sempre existiu no governo,
né? Eu tenho o caso do general Hugo Abreu, que inclusive eu tenho um livro aqui, quem não leu, eu aconselho ler, é o Outro Lado do Poder, do general Hugo Abreu, e ele conta, o general Hugo Abreu, das intrigas palacianas que ocorreram no governo do ministro do general Geisel, né? O general Geisel foi presidente de 74 a 78, né? Então, o Hugo Abreu era o chefe do gabinete militar, né? E o ministro do Exército era o Silvio Frota. O que comenta o general Hugo Abreu? Ele comenta várias situações de intrigas palacianas. Mas aqui interessa aqui o caso é o seguinte: existia um grupo palaciano pequeno, né, que estava sempre fofocando nos ouvidos do Geisel para colocar um determinado candidato, né, que não era o candidato do interesse do Geisel, né? O núcleo duro do poder queria o Silvio Frota como candidato a sucessor do Geisel, né? E o Geisel queria o Figueiredo, que foi o que efetivamente foi escolhido. Então o general Hugo Abreu ajudou o Geisel a derrubar o ministro do Exército, né? Porque, é claro, o ministro do Exército era apoiado por vários outros generais, né? E era perigoso naquela época você derrubar um ministro porque poderia ele dar um golpe de Estado, né? Então tinha que fazer toda uma aproximação, né, para ver quem apoiava quem, para ver se realmente conseguia exonerar o ministro do Exército sem nenhuma repercussão para o próprio presidente. E foi exonerado Silvio Frota, né? E então o candidato do Geisel foi o Figueiredo. E mesmo assim surgiu um outro candidato que foi o general Euler Bentz e acabou perdendo naquele tempo a eleição era indireta para o general Figueiredo. Muito bem. Então essas intrigas sempre existiram no poder, fazem parte do poder, né? Não é uma disfunção do governo Bolsonaro. Mas o fato é que lá e aqui sempre existe, que eu sempre estou comentando nas minhas lives, esse grupo de generais, chamado Grupo de Sorbonne, que é um grupo de generais moderados, né, e conciliadores, que querem adotar o presidencialismo de coalizão, né?